Boa noite, né? Tudo bem com vocês? Entendendo ao chamado, né? O verão é quente e a gente vai para cima, né? Trabalhar. E janeiro é um mês perigoso, né? Janeiro é um mês para quem está com o burro na sombra. Quem não burro na sombra tem que fazer acontecer, né? Isso aí, então, essa é a nossa turma. Eu vou chamar essa turma, gente, de turma Janus. Janus. Olha que nome bonito. Alguma relação com janeiro? O que vocês acham? Janus é um deus da mitologia romana, né, latina, e era conhecido, a sua imagem foi feita assim, ó, foi cunhada assim. Ele é um cara que anda para frente com a cabeça voltada para frente, uma face voltada para frente e a outra face voltada para trás. Sabe por quê? Porque ele é o Deus dos começos, do fim e dos começos, né? Não é à toa que ele foi chamado de o Deus da história. A história caminha para frente, com os olhos voltados para o passado, né? Aliás, na história as coisas se repetem, né? Em ciclos. Então ele foi chamado de Deus da história. Os historiadores têm como uma referência, né? É uma mitologia, né? E é daí que vem o mês de janeiro, do nome dele. Janeiro não é o começo? Fim de um ciclo, início de outro, né? Então daí que vem o nome janeiro. Então, titulei essa turma de Janus. Nossa turma é a turma de Janus. Então vamos ter 4 aulas, né? Toda segunda, então nesse horário, 19 às 21h15, 21h20, por aí, tá? Selecionei assuntos muito específicos, muito próprios de concursos, qualquer concurso qualquer concurso que você faz, é passível de esses temas caírem. Se não diretamente, estão envolvidos em torno de outros assuntos. Tá? Então, selecionei para a gente 3 temas importantes. O emprego dos pronomes oblíquos, dentro da morfossintaxe, que eu vou explicar o que é isso. Regência, um bônus de crase ali no meio. E outro tema muito interessante para nós, a morfologia do verbo. Pouca gente estuda flexões verbais, né? E aí vamos falar um pouquinho, por exemplo, das formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio, particípio, sabe? Coisas que a gente vê nas provas acontecem, parecem, e pouca gente dá valor a isso. Então, quando cai em questões assim, é um Deus da cura. Sem contar a necessidade que a gente tem de redigir bem, né? Então, estão envolvidos ali no processo redacional também. Tá? 3 temas muito importantes para nós. Beleza, gente? O nosso primeiro tema, então, é esse aqui, ó. Os pronomes da morfossintaxe. Quando a gente fala essa palavrinha mágica, morfossintaxe, dá até medo, né? Junta 2 palavras, morfologia e sintaxe. Na morfologia, nós pensamos na classe gramatical, as palavras divididas em classes. Na sintaxe, suas funções dentro da oração. Então, a classe da vez quem é? Os pronomes oblíquos. Né? Os pronomes oblíquos, dentro da oração, como é que eles se comportam? Vou falar disso. Mas antes mesmo de a gente entrar nas funções dos pronomes oblíquos, vamos pensar um pouquinho aqui, fazer uma síntese, uma revisãozinha sobre eles. Se tem uma coisa que todo mundo sabe, são 2 conceitos que todo mundo sabe em gramática. O que é verbo e quais são os pronomes oblíquos. Verbo, palavra variável que expressa ação, status ou fenômenos atmosféricos, né? E pronomes oblíquos, quais são eles? Eu começo, vocês continuam. Me, mi, comigo, tá vendo? Então não sabe. Então os pronomes oblíquos, eles vão se dividir em 2 categorias: os átomos e os tônicos. Os pronomes oblíquos átomos são aqueles que vêm sem preposição. Eles não são acompanhados de preposição. Tá? Mesmo que eles representem funções sintáticas de termos que viriam acompanhados de preposição, eles próprios não vêm. E os oblíquos tônicos, que vêm com preposição. Sempre com preposição e os outros aqui sempre sem.
Os pronomes oblíquos átomos, por exemplo, os oblíquos átomos de terceira pessoa são o OA, os AS, o IE e IES. E os oblíquos de outras pessoas, primeira, segunda, então, B, E, C, nos e vos. Não nós e vós, nos e vos. Esses são os oblíquos, tá? Átomos. Os oblíquos tônicos, aí vem mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, vós, conosco, convosco, e esse nós e vós acompanhados de preposição antes deles, tá? E o, com ele, ela, eles, elas. No conosco, convosco, pense comigo. Conosco, contigo, consigo, conosco, convosco, tem preposição, gente? Tem? Tem. Olha direitinho o início dele. Conosco, convosco. Qual a preposição? É o próprio com. Tá vendo? O próprio com já é a preposição que nos acompanha. Tá? Tá. E esse aqui acompanha a preposição. Beleza. Outro conceito importante em relação aos pronomes é como eles atuam. Eles atuam dentro das orações num campo chamado transitividade verbal. O trânsito do verbo na oração. Isso acontece quando os verbos são verbos de ação. Com os verbos de ação existe esse conceito chamado transitividade. Tá? O verbo transitar na oração. O verbo transitar na oração, assim, ele pode ser VI, VTD, VTI, VTDI. A gente estudou isso a vida inteira. Vamos lembrar? O que é VI? Intransitivo. Olha o nome, como é sugestivo. Intransitivo. Em que esse prefixo in quer dizer negação. Ou seja, não transita. Mas como assim não transita? O verbo intransitivo é um verbo de ação que não precisa de preposição. Outra preposição. Que não precisa de complemento. Sem complemento verbal. Ele não vem acompanhado de complemento. Já o transitivo direto precisa transitar. Quer dizer, então, ele exige algo mais. Qual o nome dele, então? Transitivo direto. O outro aqui de baixo é o transitivo indireto. E esse outro é o transitivo direto e indireto. Beleza, gente? Vamos só por assim, transitivo e I. Direto e indireto. Então, vamos pensar. O verbo que exige um complemento chama transitivo. Ele precisa transitar até o seu complemento. E esse complemento pode vir ou não regido de preposição. Então, no caso do transitivo direto, é aquele tipo de verbo de ação que exige um complemento chamado objeto direto. OD. Objeto direto. O que é o objeto direto? O objeto direto é um complemento não regido de preposição. Isso. Aqui nós temos duas pessoas representantes do escopo da realeza. Duas representantes aqui, sabem disso? Você sabe? São duas pessoas cujos nomes derivam de Regina. Sabe o que quer dizer Regina? Rainha. Mirna. Então, Regiane, né? São nomes derivados de Regina. Nós temos duas, ó. Por falta de uma, temos duas rainhas na sala. Então, e o que é a rainha? De onde vem esse nome? Regina. Regina de reger. O que é reger? Comandar. Determinar os caminhos. Né? A
régia, a carta real, a carta do rei, o selo real do rei. Tá? Então, quando a gente fala em príncipe regente, é aquele que rege. E no caso, o verbo é que rege, o verbo é que comanda. E tem hora que ele comanda complementos que virão ou não, com a necessidade de, completando o seu sentido, virem acompanhados ou não de preposição. Quando o complemento se liga ao verbo sem necessidade de preposição, ele chama o objeto direto. Quando ele se liga ao verbo por meio da preposição, então quer dizer que eu estou diante do verbo transitivo indireto. O transitivo indireto, então, será, claro, bom, você a Deise. Então, o verbo transitivo indireto, então, vou fazer uma introdução aqui da vez do assunto que a gente vai entrar agora no curso hoje. Então, o verbo transitivo indireto é aquele verbo que exige um complemento também. E que tipo de complemento é esse? É o tal do objeto indireto. O objeto direto é um complemento não regido por preposição. Já o indireto, gente, o que será? Um complemento regido de preposição. Quer dizer que ele se liga ao verbo por meio da preposição. Então, olha só quanta informação nós estamos vendo nesse preâmbulo aqui nosso. Né? Ó, estou falando de pronome, mas já estou envolvendo o pronome com verbo e com preposição. Viu? Uma classe puxa outra. Né? Estou falando de pronome para falar de funções sintáticas. As funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Mas antes mesmo de a gente chegar até elas, nós temos que dar essa revisadinha aqui. Que é uma entrada sola de um exercício, já, você vai ver isso tudo comigo aqui na prática. Tá? Agora, o que será o verbo transitivo direto e indireto, então? Ele exige quantos objetos, gente? Exige dois. Ele exige o objeto direto e o objeto indireto. Objeto direto, objeto indireto. Então, se eu dissesse assim, comprei canetas coloridas para usar hoje. Comprei o quê? Canetas coloridas. Isso aqui é o complemento do meu verbo comprar. Agora, quem comprou? Eu comprei. Comprei o quê? Canetas coloridas. Canetas coloridas são o objeto direto do meu verbo comprar. Nessa frase, você compra alguma coisa, algo, o verbo transitivo. Precisou de complemento? Sim. Direto, se ligando a ele, sem necessidade de uma preposição. Mas as minhas canetas estão com umas cargas musculinas. Já acabaram. Então eu falo, gente, preciso de cargas novas para minhas canetas. Preciso de quê? De cargas novas. O que é isso? É o complemento do verbo precisar, que é outro verbo de ação. E se quem precisa de alguma coisa, quer dizer que esse complemento se liga ao verbo por meio da preposição. Entende a lógica de estar ligado indiretamente? Por exemplo, nós temos então duas cidades pujantes no cenário sul-mato-grossense: Anastácio e Aquidauana. Entre elas corre o rio Aquidauana. E o que as liga? Pontes. Não é verdade? Tem pontes ligando as duas cidades? Pontes ligando as duas cidades. Vamos supor que uma célula terrorista, agora a moda é o Hezbollah, não é nem mais Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, venham e plantem bombas nas pontes, porque querem prejudicar as cidades, já que elas são cidades importantes. Serão vítimas de terrorismo. Muito bem, as duas cidades agora estão como? As pontes explodiram, elas estão como? Isoladas uma da outra. Podemos ainda chegar a elas por mar? Sim, uma cruzando a outra por mar, mas agora elas estão isoladas. Antes elas estavam ligadas como? Por meio da ponte. Quem é a ponte para nós? Quando o verbo for transitivo indireto? O complemento é a outra cidade. E o verbo é uma cidade que está aqui. O complemento é uma cidade que está aqui. E tem entre essa ponte que nos liga. Quem é a ponte para nós? É a preposição. Isso, a preposição é a ponte que liga o objeto ao verbo. Beleza?
Então nós podemos ter esses 4 tipos de verbos com a transitividade verbal. Tá? Agora, vão surgir aqui para a gente detalhes preciosos nesse guarde, já você verá, e aqui no corpo dos objetos, tá? Nos pronomes oblíquos. Em síntese, gente, o que eu vou ver com vocês hoje vai girar em torno disso aí. Tá? Claro, de novo, esse é um curso chamado curso de verão. É que nem a chuva que cai, rapidinho, certo? Então são temas pontuais, como eu disse no início da aula, que eu escolhi para a gente trabalhar e que ao longo da sua caminhada você já vem estudando confiar na sequência, né? Então, vai ser importante, tudo isso que eu vou falar aqui agora, vai ser importante para a sua prova da CEMED, do G4, vai ser importante para as outras provas que virão, você tem uma prova ainda não, mas vai ser importante, né, para vocês, a saúde, você quer? Professor. Vai fazer CEMED também, sim, não. Vai ser importante para todos vocês na sua caminhada, mas é lógico, gente, isso aqui é um minuto só, tá, gente? Então eu peço que você venha montando, tira foto, tá? Fique à vontade. Os slides que eu vou mostrar agora para a gente, nós vamos entrar já na introdução, né? Porque vocês que estão começando, gente, comigo, que não são ainda meus alunos, efetivamente, quero reforçar para vocês o meu método. O meu método chama Português em Questão. E vocês que já são alunos já sabem, né? Que a gente vai passar a maior parte do tempo fazendo o quê aqui? De olho em questões, resolvendo questões. Tá? Por isso eu chamo Português em Questão. Né? E na nossa primeira aula, então, nós já vamos começar trabalhando isso, trabalhando questões. Aí, na sua parte teórica, no seu material, opa! E aí, Ana? Beleza? Na sua parte teórica do material, eu te dou um preâmbulo inicial ali e tal, e a gente parte para as questões, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos partir para as questões, tá? Essa informação aqui, ó, você se quiser tirar uma foto para depois comentar, tá? Eu queria que você tirasse foto e não fizesse agora, senão vai perder o seu foco aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar? Então veja só, vamos começar pela nossa, eu vou dividir o trabalho dos pronomes oblíquos em 2 partes, na aula de hoje e na aula da semana que vem, tá? Na aula de hoje a gente vai ter uma parte, vamos até intervalo. Aí a gente faz 10 minutos de intervalinho, certo? E aí a gente volta para pegar um avanço nisso aqui. Um outro assunto você vai ver qual que é, dentro da apostila. E aí também vou trabalhar uma parte desse assunto hoje. Então tá, então vamos para a nossa primeira parte. Quero começar com você com a sua questão número 1. Abra aí a apostila, gente, por gentileza. Questão número 1. Que está na nossa página 3, né? Isso. Questão número 1 da página 3. Diz assim, gente. Observe as frases abaixo. Ok. Estimo aquele policial. Resistimos aos ladrões. Considero Paulo o melhor policial. Todas essas frases foram retiradas do mesmo texto. Você poderia tipo assim, só um texto, tá? Estava lá no mesmo texto. Sempre assim, sempre você vai pegar texto. Mas entenda que não adianta você pegar um texto sem saber o que ele vai botar dentro do texto, no corpo do texto. Entende? Você tem que ter um domínio de alguns conceitos e saber aplicá-los dentro do texto. Então tá, ele quer que você faça isso. Substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo, temos, substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo, aqui ó, olha isso aqui. Pronomes oblíquos. E aqui nesse caso são só os pronomes oblíquos átomos e especificamente envolvendo esse grupo aqui, ó. O os, as, o e e esse. Só esses. Tá? Não tá achando? Só esses aí, só esses pronomes. Beleza. Vamos ver. Eu posso escolher aleatoriamente? Não. Então agora vamos partir para dentro da morfossintaxe. Pegar os pronomes e trabalhá-los dentro das orações. Como é que eles se comportam? Quais as funções sintáticas que esses pronomes desempenham? Beleza. Então, a primeira informação que você já vai para a sua prova sabendo é isso aqui, ó. Os pronomes oblíquos ou aos, as vão trabalhar sempre como objetos diretos. Complemento não regido de preposição.
Já o lhes, quando forem objetos, serão sempre objetos indiretos. Então, essa caixinha de texto é importante. Vai encaixar aqui, nesse espaço que você já colocou aí, tá? O alças conformam-se com objetos diretos. E lhes com objetos indiretos. Tá? Beleza. Vamos para o texto. Estimo aquele policial. Pergunta, gente. Quem estima, estima alguém, concorda? Estima quem? Aquele policial. No contexto, o sujeito sou eu mesmo. Está implícito na desinência do verbo. Desinência é a terminação verbal. Vulgarmente, esse tipo de sujeito chama sujeito oculto. Tecnicamente, chama sujeito desinencial. Sujeito elíptico. Tudo é a mesma coisa. Quem que estima? Eu. Está vendo que o eu é implícito no verbo? Agora, estima quem? Aquele policial. Esse termo, aquele policial, vem, complementa o sentido do verbo, sem necessidade de preposição, que em cima de alguém. Quer dizer, então, que nessa frase esse verbo será o quê, gente? Transitivo direto. Um verbo de ação que exigiu um complemento não regido de preposição. Verbo transitivo direto. Olha a informação aqui, ó. Como é que eu vou chamar esse objeto, então? Objeto direto. Certo? Objeto direto. Bom, se esse aqui é um objeto direto, e ele, vamos supor, já foi citado antes, eu posso usar o pronome oblíquo para representá-lo, porque pela dúvida, a gente não pode usar o pronome caso reto na função de complemento. Mesmo que vulgarmente a gente fala assim, estima ele, assim a gente fala, só que eu mando um substituto. Você já viu? Você já pensou? Você sabe de o que quer dizer oblíquo? É interessante, porque os próprios conceitos gramaticais se explicam. Desde que a gente tenha a prévia, né? Preliminarmente, a gente vem acompanhando, escuta. Pronome é um termo, uma classe, que substitui um nome, que substitui um substantivo. Basicamente, pronome, engloba o nome. E por que oblíquo? E por que, no caso reto? Porque no caso reto, basicamente, funciona como sujeito, representando o substantivo da função do sujeito. Eu estimo, pronome do caso reto. Eu, tá vendo? Agora, estimo quem? Ele. Peraí, o ele é pronome do caso reto. Então, ele fala assim: eu não vou trabalhar com ele. Eu não sou complemento. Então, eu vou mandar um substituto. Então, obliquar ali quer dizer substituir. Então, pronome que substitui. Tá? E nesse caso, eu posso usar o ele? Posso usar o ele aí, gente? Não. Simplesmente porque o ele não ocupa o papel do objeto direto, você entendeu? Então, nós temos o outro. Só com essa informação, eu desço aqui, ó, já elimino a letra C e E. Viu? Estímulo. Beleza. Aqui não é questão de achismo. Qual você acha que é melhor? Vai, acha aí. O O ou ele? Vocês acham que o O? Então, de repente eu acho que fica ali. E daí, professor? Achar que me interessa. Me interessa a função sintática. É isso que determina quem é quem aqui. Beleza? E não foi casual essa minha substituição, essa minha escolha. Eu tive que analisar quem? A transitividade do verbo. Eu tive que analisar a transitividade do verbo. Tá? Beleza? Tá. Resistimos aos ladrões. Agora mudou, você viu? Quem que resiste? Quem que resiste? Nós. Está aqui o moço indicando que somos nós que resistimos. Resistimos a quem? Aos ladrões. Objeto indireto. Já que esse A aqui, ó, é a ponte, é o elo entre os dois objetos, gente. Entre o verbo, perdão. O verbo e o objeto. Então eu posso dizer que quem resiste a alguém? Eu posso dizer então que esse verbo é transitivo indireto? Então quer dizer que esse cara é um objeto indireto. E se esse cara é um objeto indireto? Esse A é a preposição que nos liga, que liga o objeto ao verbo. Então eu posso agora usar o, os, agora tem que ser quem? Agora tem que ser o lhes. Resistimos lhes. Olha aqui, ó. Desço aqui e elimino a letra B. Ok? Agora,
Isso é importante. Essa parte estrutural é importante. Beleza. Tudo isso vocês aprenderam, nós aprendemos a vida inteira, sim ou não? Você pode ter esquecido, está incubado aqui. É só a gente chegar, assombrar um pouquinho e queixar a vida de novo. A gente passou a vida estudando isso. Nós temos informação que pouca gente sabe. E essa é uma carta na manga para você, que é o aspecto semântico dos objetos. Semântico quer dizer o sentido, sabe? Como eles atuam o seu aspecto semântico, o seu aspecto sentido na oração. Então agora que vem essa informação aqui do guarde, ó. Guarde. Então eu quero que você guarde isso aqui, ó. Os objetos. Não vou aqui. Os objetos são. Olha o que vai aparecer aqui, né? Os objetos são passivos, ou seja, eles são alvos da ação. Os objetos são sempre passivos em relação à ação. Porque pense bem, gente. Alguém pratica ação? Sim. Se o verbo é de ação, geralmente, alguém pratica essa ação. Tá? O que não quer dizer que necessariamente seja o sujeito que pratica. Às vezes o sujeito sofre ação. Mas os objetos serão sempre alvos dessa ação. Olha lá, eu estimo. O que é isso aqui, gente? O quê? Não, esse aqui é o policial que está na minha frente. Eu estimo o policial. Ó, o que o policial é da minha ação de estimar? É o alvo. Ou seja, a minha estima, o meu gosto, o meu sentimento de aproximação e tal se dá sobre ele, você está vendo? Eu o estimo, ele é o alvo da minha estima. Objetos são alvos. Resistimos aos ladrões. Olha lá, os ladrões estão aqui. Nós resistimos a eles. Quem que é o alvo da nossa resistência? Os objetos são sempre alvos. Isso é muito importante, porque não vamos confundir com outras funções que virão nos momentos, tá? O importante é você guardar esse guarda aqui, essa informação importante. Tá, agora vamos para a última. Considero Paulo o melhor policial. É o considerar, gente, verbo considerar, no sentido de julgar, avaliar, julgar, concorda? Nesse caso, esse verbo vai receber o nome de verbo transitivo direto, com mais um apelido, predicativo. Sabe por quê? Porque você tem um objeto aí, você tem o alvo da ação de considerar. Nesse caso, quem é que considera? Eu. De novo, o sujeito desvencial do político, eu considero. Considero quem? Um ótimo policial. O melhor policial. Paulo. Então, Paulo, você concorda comigo que é o alvo da minha consideração, da minha avaliação, do meu julgamento? Paulo é o alvo, eu que o julgo. Então, e é o objeto, não é regime de preposição. Como é que chama esse objeto? Objeto direto. Beleza. Para matar a questão, já vem ali na letra B. Porque tem que ser outra função do objeto direto. Beleza? Pronto, a resposta está aqui, letra A. Agora, um detalhe a mais. Sabe essa informação que eu estou te dando aqui, o melhor policial? Posso dizer que é a minha própria avaliação dele, a minha avaliação do Paulo? Então quer dizer que esse termo, o melhor policial, aponta para Paulo, não é verdade? Aponta para ele, trabalha para ele. Quando eu vou fazendo essas setas, eu quero que você entenda que essas setas são as relações sintáticas que existem entre os termos. Entendeu? E é muito importante que você, se você já domina esse assunto, maravilha. Se você está aqui para aprender de verdade português, faça essas anotações que eu vou fazendo aqui, tá? É o seguinte, essa apostila, se tiver algum erro nela, eu sou responsável completo por isso. Porque do início ao fim, ela tem um comando. Até na capa, fui eu que bolei, fui eu que fiz. Eu só mandei para a gráfica. A gráfica só teve o trabalho de fazer o quê? De fazer, de imprimir, ó, tá? Então, eu fiz. Então, todos esses passamentos que eu dou aí, ó,
É tudo meu, gente. Sabe esse bonzinho que você tem nos espaços dentro das linhas dos exercícios? É tudo, sou eu que faço. Porque eu quero que você venha fazendo esse trabalho junto comigo. Tá, gente? Esse é o método português da questão. E você também vai junto comigo debulhando a questão. Tá? Beleza? E fique à vontade, tira foto, fazer anotação. O importante é ter isso anotado. Então tá. Então é o seguinte, gente. Olha o que vai acontecer agora. Esse termo melhor policial aponta para Paulo, não é verdade? Considero Paulo o melhor policial. Certo? Esse termo recebe sintaticamente esse nome bonitinho aqui, ó. Ele é um predicativo, não, do objeto. Ele é um predicativo do objeto. O que é, professor, um predicativo do objeto? Tá, Adinha? 3 características inherentes ao predicativo do objeto. Todo predicativo do objeto tem essas 3 características. Veja. Primeiro, ele é uma característica do objeto. Está aqui, característica do objeto. Mas ele é uma característica atribuída pelo sujeito. Quem que considera Paulo assim? Quem que é o sujeito aí? Eu. Olha lá, eu que considero o sujeito da oração é que considera que dá esse apelido para o Paulo, tá? Tá. Outra coisa, é uma característica que aparece sempre fora do objeto, nunca dentro, sempre fora do objeto, nunca dentro. Olha lá, não aparece dentro do objeto, o objeto é só Paulo. E mais uma, é uma característica circunstancial, momentânea, naquele contexto. De repente, em outras circunstâncias, eu não considerasse assim. Se eu visse praticando alguma coisa que fosse, né, contra a lei e tal, eu já não vou considerar assim. Entenda que essa consideração ela é circunstancial naquele contexto. Esse é o predicativo do objeto. É uma função sintática interessante. Né? Então, na verdade, gente, quando nós trocamos, quando nós usamos aqui o "o" nessa frase, nós não usamos o "o" para pensar, para substituir essa expressão "o melhor policial". Nós usamos o pronome oblíquo para substituir o objeto direto. Esse "o" representa Paulo. Beleza? Veja essa frase. O júri julgou se fôssemos fazer uma questão de concordância nominal, concordância entre os nomes, estaria certo eu usar essa palavra aqui, ó, eu colocar essa palavra aqui, ó, no masculino nessa frase? Não, né? Vocês viram que não? Por quê? Tudo começa aqui. Quem que julgou? O júri é o sujeito da oração. Julgou quem? Lá no final, a ré. É o objeto direto. Quem julga alguém. E naquele momento, qual foi o apelido que o júri deu para a ré? Então esse termo aqui é um termo que aponta, professor, para o objeto direto. É um termo relacionado ao substantivo ré. Esse cara é um adjetivo nessa oração que vai concordar com o substantivo ré. Então aqui seria a concordância de palavra. O júri julgou culpada a ré. E como que eu chamo uma característica do objeto que aparece fora do objeto, nunca dentro, sempre fora, e que é circunstancial naquele contexto e que é atribuída pelo sujeito? É um predicativo do objeto. P.O. Predicativo do objeto. Beleza? De vez em quando, em questões de funções sintáticas, você se depara com esse termo. Tá? Posso dizer, então, que esse verbo nessa frase também é um verbo transitivo direto predicativo? Entenda que quando o verbo for transitivo direto predicativo, além do objeto direto, para completar o seu sentido, ainda vem o predicativo do objeto para caracterizar o objeto. Por isso que ele chama nessa frase verbo transitivo direto predicativo. Tá? Pergunto: o que o juiz faz? Julga, verbo intransitivo. Não estou falando que ele julga, simplesmente ele julga. Porque a transitividade depende muito do contexto. Agora, o júri julgou a ré. Só isso. Verbo transitivo direto.
Agora, culpado já entrou pelo negativo do objeto. Transibilidade é muito bom. Tá? Beleza, gente? Então, no final, qual a resposta? Entrar. Entrar. Fechou? Sim. Predicativo sempre é uma característica. Tá? Só que, Natasha, você está acostumado a ver quem? O predicativo do? Viu? Nós somos habituados a pensar no predicativo do sujeito, mas existe também do objeto. Tá? Legal. Tá. Bom, o que mais interessava pra gente não era. Esse aqui foi só uma perfumaria, só um detalhezinho que apareceu aqui para eu citar para você. Tá bem? Tá. Posso mudar? Posso? Primeiro round? Tá. Gente, vou pedir a consideração de vocês, né? Que de novo o meu ar está com algum problema aí. Imagino que seja de novo o gás. Você viu que está quente, né? Está abafado. Mas, vamos aguentar? Não? Vocês querem ir embora? Não. Tá? Então, aí amanhã eu vou pedir para eles mexerem isso aí, o cara vai mexer, porque aí na próxima aula nós vamos estar tudo resolvido, que vai estar bem gelado. Tá? É peço que vocês tragam o seu casaco igual o ar. Sem exagero, meu. Tá. Se vocês, meninos, tiverem com calor, quiser sentar nessa fileira, é melhor que eu não venha ficar mais pra cá, assim. Tá? Mas fica à vontade, tá? Posso mudar, gente? Tá. Você está entendendo o que é a atividade verbal combinada com o pronome? Isso cai em prova? Isso é importante para a sua redação? São temas, e não só isso, é tudo envolvido, você tá vendo? Quanta coisa a gente vai falando para você? Tá. Agora vamos para a nossa questão do 7. Dá um saltinho lá para 7, tem novidade. Sempre novidade, tá? Questão do 7, uma novidade no ar, olha só. Então diz assim: independentemente da posição no texto, se substituíssemos os complementos dos verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos enclíticos, lá no texto não interessa como eles estão, mas agora nós vamos colocá-los nessa tal posição chamada ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Tá, gente? Isso que quer dizer ênclise. Pronome oblíquo após o verbo. Pronome oblíquo enclítico quer dizer que vem após o verbo. Quando o pronome oblíquo vem antes, chama próclise. E quando vem dentro do verbo, chama mesóclise. Isso chama colocação pronominal. Outro assunto envolvido com o pronome oblíquo, tá? Tá. Então ele fala assim: independentemente da posição que está lá no texto, se substituíssemos os complementos dos verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos enclíticos, a única forma inadequada seria, que agora ele quer errar. Beleza, letra A. Impregna a vida cotidiana. Alguma coisa impregna. Lembre-se que não tem I no meio desse G. Então não existe impregna. Não existe isso. Tá? É uma leitura fonética equivocada. Não tem I nesse G. Então impregna. Por acaso, para esse verbo aqui, ó. Como é que você lê esse verbo? Você fala eu opito? Como é que você lê esse aqui? É eu capito? Não é eu capto, eu opto? Então impregna. Tá, gente? Não tem força nesse I, beleza? Nem tem I no meio. Tá. Então vem. Ó, impregna a vida cotidiana. Impregna o quê? Alguma coisa no contexto impregna. Impregna quem? O quê? Opa! A vida cotidiana é um complemento verbal não regido por preposição. Esse A que vem com a vida é só um artigo que especifica a vida cotidiana. Então quer dizer que esse verbo é transitivo direto. Vai fazendo a impressão comigo, gente. Vai fazendo. Curso de verão assim, vai fazendo a impressão. Vamos caminhando. O que esse termo aí então é objeto? Direto. Então, se é objeto direto, vou ter que usar aqui. O A. Impregna A. Aqui, então. Olha o pronome oblíquo na função do objeto direto. Então essa frase está certa. Se ela está certa, achei a resposta. Verdade ou mentira? Mentira, professor, ele quer ela errada agora. Letra A está fora. Letra B.
Entender os debates. Entender o quê? Verbo transitivo direto. Quem entende alguma coisa a alguém. Entender o quê? Os debates. Complemento verbal não regido de preposição. De novo, estão diante de quem, gente? Objeto direto. Isso. Só que agora tem uma novidade. Que é o seguinte. Quando nós quisermos pegar o pronome oblíquo ou a usas, que aqui tem que ser o os, no caso, os, e se nós formos acrescer após o verbo, como o verbo termina em R, olha o que vai acontecer. E eu quero acrescer o ou a usas, eu vou ter que chegar aqui e criar um efeito fonético mais adequado. Nós vamos eliminar a última letra do verbo e vamos acrescer L ao pronome. Para fins de acentuação, nós vamos desprezar o pronome oblíquo e pensar no verbo com uma palavra única, que é mesmo um verbo aqui só. Tá? Então, como que você lê isso aqui? Entender, isso é um oxítono na terminada E, oxítono terminada E, recebe acento. Aí, ó. Cadê o R? Cortei. E o que eu cresci é o pronome? L. Isso é uma questão, gente, que tem a ver com esse princípio aqui, ó. Eufonia. Eu é um prefixo, não tem nada a ver com o pronome caseiro, é um prefixo. Quer dizer bom, agradável, bom som, soa bem. Porque soa estranho demais falar assim, entender-os. Ó, tá vendo? Então a língua nos criou, nós como artífices, criadores da língua que somos, né? Nós, ao longo da história da língua, criamos esse recurso. Entendemos, olha como fica gostoso de falar, entendemos e não entendê-los. Tá vendo? Se o verbo termina em R antes de dizer, e nós formos acrescer estes pronomes ou a usas, nós vamos ter que cortar o R, S ou Z e acrescer L ao pronome. Não está acontecendo aqui? Sim. Então essa frase está perfeita também. Tá, gente? Aí, ó, conceitos novos aparecendo. Sempre tem coisa nova para agregar. Tá? Tá. Ganha destaque. Essa está fácil. Ganha o quê? Destaque. Verbo transitivo direto. E esse destaque é aqui, gente. Objeto direto. Então tem que ser o mesmo, da função do objeto direto. Agora não pode nada. Só cresce o pronome. O. Ganha o. Perfeita essa. Agora olha só. Você tem duas situações em que o verbo termina em som nasal. Percebe? Daí vai acontecer isso aqui, ó. Quando os verbos terminarem em som nasal, que são on, em, e nós vamos acrescer os pronomes oblíquos ou a usas, só esses aí, ou a usas, esse som nasal que está no verbo acaba se estendendo ao pronome. E para dizer que está com som nasalizado o pronome, nós vamos acrescer o N ao pronome. O N. Esse N é o sinal de nasalização que estava no verbo que se estendeu ao pronome. É impossível você falar o pronome sem nasalizá-lo, já que o verbo termina nesse som nasal, sabe o que é som nasal, né? Está sendo do nariz também, das fossas nasais. E ele acaba se estendendo ao pronome. É impossível a gente falar assim, marcar um A. Então assim, o som nasal vai junto, marcar um A. Tá vendo? E aí, eles vão brincar e dizer o seguinte, se o verbo está terminando em som nasal, é por quê? Por que não pode? Porque ele está gripado. Entendeu? Está resfriado. E você sabe que está perto, né, coitado do pronome? O que acontece com o pronome? Olha o verbo toda hora. Tinha. O pronome do lado. O nome do pronome amanhece. Gripado. Vai ficar fanhoso também. Né? Então a gente não está gripado. Não fica com as vias superiores inevitáveis. Né? Um catarrego, né? Não fica? Fica meio fanhoso, né? Então, o pronome fica gripado. Só que isso acontece quando o verbo termina em som nasal, pam. E aqui nós não cortamos nada, mas nós acrescentamos o N e não o L. Entendeu? Então esta, a última, está
certa, mas essa está, não era supõe-lo, é supõe-no. Supõe-no. Bem aqui está o erro, gente. Está aqui a resposta. Beleza, gente? Bom? Olha como isso é bom, a redação. Olha como isso é bom. Há uma tendência nossa, na hora de redigir, em criar algum subterfúgio, alguma forma de antepor o pronome. Por exemplo, ele o supõe. Elas a marcaram. Ele dá um jeito de trazer o pronome para antes. Mas se não tiver jeito, tiver que colocar depois como ele queria, tem que sofrer desse efeito, esse fenômeno. Mas isso só para quem? O ou, a, as, as. Por ele mesmo não tem nada a ver com isso. Beleza? Outra coisa importante. Se aqui fosse conhecimentos e não conhecimento, no plural, como é que ia ficar aqui? Nos, não ia? Esse nos aqui não tem nada a ver com esse nos aqui, ó. Com esse nos de nós. Então, digo assim, eles nos viram no cinema. Eles viram quem no cinema? Nós. Esse nos representa nós. Esse nos é um pronome completo. Esse nos aqui é só o pronome oblíquo, os que foi acrescido no N. Tá, gente? Só isso. Se você trouxer para eles, os, supõe, pronto, já era. Já não tem mais o N. Beleza? Tá. Posso mudar? Posso? Tá indo, gente? Tá. Vamos fazendo. Qualquer coisa você tira foto e tal, e dá uma vontade. Quer perguntar? Então aqui, gente. No jogo. Pode perguntar. Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Tá. Vai tirar? Tira aí. Fica à vontade. Tá? Natasha, você já sabe, né, Natasha? Você sempre tira uma foto, posta uma música do PBR, né? Alguém de vocês não me segue no Instagram? Todos vocês me seguem? Augusto PBR? Me sigam lá, gente. Me sigam lá que o Augusto PBR é um perfil assim. Eu coloco, às vezes, umas coisinhas assim de família, né? Hoje eu postei o meu cachorro na casa do vizinho, com as crianças, mas o grosso mesmo eu postar o quê, gente? Dicas, resoluções de questões, tá? Ali tem hora para ver os números que tem lá. Tem mais de 300 números com resolução de questões de 1 minuto e meio. Pensa, se eu pegar uma reta final do curso, pegar todos para você assistir, é uma revisão em cima de outra. É de tudo outro assunto. Entendeu, gente? É bacana, tá? Me siga lá. Vou mudar. Posso? Bora? Aquela informação você já tem. Os objetos são passivos, eu já tinha posto aqui, tá? Tá. Olha essa questão 2 agora. Vamos trabalhar realmente dentro do texto. Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa belíssima questão que fala assim, ó. Leia o texto para responder a questão, né? Então, olha só o que você tem aí, gente. Um fragmento textual que conta um trecho da história do Brasil, a história do surgimento da República Velha, a República da Espada, né? Nossa primeira república foi chamada República da Espada. Por quê, gente? Quem foram os presidentes? Generais, desculpa, marechais, né? Foram representantes do exército. Por isso foi chamada República da Espada. Primeiro momento nosso para a República. Quem que proclamou a República no Brasil? Não sei se você estava assim, mas quando era pequeno, eu estudava o ponto de história, estava assim. Quem proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca, perna fina, coxa seca. Marechal Deodoro da Fonseca, perna fina, coxa seca. Aí quando chegava na hora da prova, a professora chamava Dourado. Augusto, quem proclamou a República? Marechal perna fina, coxa seca. Guardava o perna fina, coxa seca e guardava o Marechal Deodoro da Fonseca. Depois do Marechal Deodoro, veio Floriano Peixoto. Inclusive, depois, tudo igual, tudo igual. Depois, os insurgentes puseram Marechal Floriano. Deodoro entrou Floriano. Isso foi Peixoto.
foi chamado de Marechal de Ferro. Marechal de Ferro, olha só. Muita gente não gosta de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Em 1992, um senador almirante e políticos sediciosos, olha que palavra importante essa, políticos revoltosos, insurgentes, desafiaram o Marechal. Depois a gente complementa aqui, vamos só entender o contexto primeiro. Em 1992, um senador almirante e políticos sediciosos desafiaram o Floriano. Ele, Floriano, avisaram: vão discutindo que eu vou mandando prender. Ó, Marechal de Ferro, eu vou mandando prender. Encheu a cadeia. E o advogado Rui Barbosa, na época ele era só advogado ainda, bateu as portas do Supremo Tribunal Federal para soltar os revoltosos lá. Floriano avisou: se os juízes concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã vai dar a eles o habeas corpus de que, por sua vez, necessitarão. Ou seja, vai tudo para a cadeia. Viu? Aí está o Marechal de Ferro. Beleza. Está aí o fragmento textual. Precisamos completar com essas expressões aqui. De novo, é tudo em cima disso aqui. Vamos para o contexto. Em 1992, um senador almirante e polícias sediciosos desafiaram. Está vendo o sujeito tem esse termo aqui? Eles desafiaram. Pense na regência do desafiar. Pense na regência do desafiar. Bem, gente, quem desafia, desafia alguém. Verbo transitivo direto. Eu poderia desafiar alguém a algo. Não é o caso em questão. Simplesmente os políticos e o senador desafiaram ele, o Marechal. Então estou diante de um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto. Beleza. Pode ser o quê? Para substituir o Marechal ali, desafiaram ele. O IE cabe? Não cabe. O IE não cabe, só pode funcionar como objeto indireto aqui. Então já era a letra A. Pode ser o próprio pronome ele? Vulgarmente sim, tecnicamente não. Olha o ele atuando como sujeito aqui, ó. Ele avisara. Quem que avisara? Ele é um pronome que remete ao Floriano Peixoto, ó. Ele está na função de sujeito do verbo avisar, mas não na função do objeto direto do verbo desafiar. Então eu posso descer aqui e eliminar quem, gente? Letra B. Ok? Tá. Desafiaram. Ó. Tem que ser um O. Tem, né? Acho que vai aparecer só depois. Não, nem precisa agora disso. Você já tem aqui, ó. Tem que ser o O, não tem? Mas o verbo não termina em som nasal? Olha lá, ó. E como ele está colocando o pronome posto ao verbo, eu vou ter que estender a nasalização do verbo ao pronome. Então eu vou poder descer aqui e já eliminar a letra E. Desafiaram o no. Beleza? Gostei de duas. Bom, ganhei a segunda, vamos confirmar. Em 1992, um senador almirante e políticos sediciosos, e esse termo aqui vai ser o sujeito da oração, um sujeito chamado sujeito composto, tá? Formado por dois ou mais núcleos, no caso aqui o senador almirante e políticos seriam os núcleos. Desafiaram o no. Aí ele falou assim: vão discutindo que eu vou mandando prender. Supremo Tribunal encheu a cadeia. E o advogado Barbosa mandou os portos do STF para soltar. Soltar quem? Eles. Mais um verbo transitivo direto. Né? Olha lá. Mais um verbo transitivo direto. Porém, o pronome que vai agora retomar o senador almirante e polícia sediciosos vai ser o pronome que exerce função de objeto direto. Então tem que ser um O de novo, não tem? Mas o verbo não tem em R. Soltaram. Então nós cortamos o R, pensamos R é pronome. Para fim dessa intenção, estou diante de um oxítono. Soltar, soltar. Acento nele. Então realmente eu ganhei a segunda. Matando a primeira, ganhei a segunda, mas agora vem a decisão. Então você vê que o texto vai ficando relevante, tá? Como que é? Um senador almirante e polícias sediciosos desafiaram o
e para soltá-los. Floriano avisou: se o juiz conceder habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã dará o habeas corpus de que por sua vez necessitarão. Ó, o verbo vai estar aqui, é o verbo dar. E nessa frase, o que vocês acham? Vai ser tudo isso. Vê aí. Quer ver? Primeiro vamos chamar de verbo. Eu não sei quem amanhã vai dar. Dar o quê? Dar o quê? Aqui dá o objeto direto. O habeas corpus. Dar o habeas corpus. Dar a quem? A eles. Opa! Esse cara então que vai estar aqui junto tem que ter a função do objeto indireto. Então, menos mal que eu nem precisei ficar muito atento à questão, nem precisei saber exatamente a questão do posicionamento do pronome oblíquo, se vinha dentro ou se vinha antes do verbo. Eu ganhei porque aqui não pode ser os. Já que o habeas corpus já é o objeto direto, entende? Então tinha que ser o pronome que exerce a função de quê, gente? De objeto indireto. O yes. Sim? Então já pode descer aqui, ó, e eliminar essa. Letra C. Mas é sempre bom a gente pensar um pouquinho mais. E por que, efetivamente, eu vou ter que trazer o pronome para antes do verbo? Porque aí eu estou diante de uma situação que atrai o pronome para antes do verbo, que é o seguinte: antes do nosso verbo, nós temos um advérbio, amanhã. Amanhã é um advérbio de tempo. E advérbio é um dos termos que recebe o nome de fator de prótese. Fator de prótese. O fator de prótese atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Quando o pronome oblíquo vem antes do verbo, nós estamos diante do que chamamos prótese. Tá? E advérbios atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Por isso esse ex veio antes do verbo. Tá? Tá indo? Uma coisa importante, e aqui não é o nosso objeto de análise, nós estamos esbarrando nesse caso, é que colocação pronominal é um outro assunto muito interessante. E para você ter uma ideia, colocação pronominal, eu trabalho, sabe onde? No curso? No curso avançado. No meu curso extensivo, no curso avançado. No módulo avançado. Depois que eu já vi um monte de assunto, você está vendo, né? Ela fez o módulo avançado. Aí, lá no avançado, um dos assuntos do avançado é colocação pronominal. Quer dizer, aqui a gente tem umas barradinhas só. Tá? Só entenda o seguinte: o que é prótese? É quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. E o que é ser fator de prótese? É ser um núcleo de atração do pronome oblíquo. E nesse caso, advérbio são. E nesse caso, quem que vem antes do verbo? O advérbio amanhã. Então, amanhã lhes dará o habeas corpus de que, por sua vez, necessitará. Eu não sei quem amanhã lhes dará o habeas corpus de que necessitará. Beleza? Que criança que é isso. Então, realmente não podia estar dentro do verbo como ele propôs aqui. A chamada mesópolis. E também não podia ser o pronome os. No final da história, está aqui a resposta. Você percebe que, conforme a obra vai acontecendo, eu vou salvando mais um pouco? Percebe isso? Que quando a gente vai subir os degraus, tem sempre um degrau novo para subir. É sempre assim. Né? Aí, ao longo da nossa caminhada desse mês, né? Como que vai acontecer? Como se dá? Para vocês que estão pensando, não tiveram algo ainda. Daí eu vou postar para vocês no grupo nosso, que eu criei nosso grupo, está vendo? Nós temos um grupo aí, materiais complementares, né? Materiais complementares dessa semana. E o que teremos nessa semana? Vários exercícios envolvendo pronomes oblíquos e suas funções sintáticas aí, tá? Para vocês trabalharem. Beleza? Aí? Tá? Posso mudar? Posso? Tá. Então agora.
Agora é o seguinte, eu quero fechar essa primeira parábola esbarrando um tempo. Eu vou parar agora de trabalhar efetivamente com os planos oblíquos do Alsace. Vou parar agora. Vou continuar com eles semana que vem. Tá? Mas antes de fazer o intervalo, eu vou mostrar para você um caso muito interessante do pronome oblíquo, combinado agora com o pronome caso reto. E esse assunto também, esse tema também, nós vamos continuar semana que vem. Então, resolver uma questão agora, que é a sua questão número 5. Olha só, gente. Questão número 5. Espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui para não estragar a questão. Escondi uma caixinha de texto que estava aparecendo. Ó a questão, gente. Agora, ó quem vem brincar junto. Vem brincar também o pronome eu. Vem brincar alguns pronomes oblíquos tônicos, ó. Consigo, com ele, contigo, tá vendo? E volta a aparecer o pronome oblíquo átomo. Nesse caso, o me e o te. Beleza. Temos que preencher essas lacunas aqui, ó. E aí, então, tudo sintaticamente, ó. Era para trabalhar, Paraná, mas no Paraná encontrei departamento nenhum. Então, veja assim. Eu e tu atuam como sujeito. Me e ti como complemento. Começa assim. Eu e tu, sujeito. Me e ti, complemento, tá? Vamos pensar. Era para quem trabalhar? Olha lá. Quem vai ser o sujeito do verbo trabalhar? Eu. Era para eu trabalhar. Tá? Mim não cabe ali, apesar de futuramente a gente ouvir isso direto. É para mim trabalhar, né? Tá. A questão é a seguinte, eu quero saber o seguinte, qual vai ser a função sintática do eu dessa oração? Vai ser o próprio sujeito do verbo trabalhar. Isso aqui é muito importante a gente guardar, tá? Muito importante. Muito mais importante que macetinhos que não explicam nada. E que, pelo contrário, não podem derrubar você. Vai ver. Então, não é simplesmente, depois do pronome do verbo definitivo, vai ser sempre eu. Já viu isso? Negativo, não é bem assim. Tem que ver se esse pronome é sujeito do verbo que vem à frente dele. Quem vai trabalhar ali? Eu. Então, perfeito. Para eu trabalhar. Agora, eu vou trabalhar com a pessoa, né? Eu vou trabalhar com a pessoa que não pode ser terceira pessoa desse jeito aqui, ó. Não pode ser o ser se consigo. Sabe por quê? Porque esses pronomes são pronomes reflexivos. Eles só atuam com o papel reflexivo. Ou seja, somente o próprio ser praticar ação sobre si mesmo. Então, por exemplo, Natasha pensava consigo sobre seus problemas. Com quem ela pensava? Ela estava matutando, pensando, refletindo. Tá? Eu digo, esse material é seu? Leve consigo. Leve com quem? Com você mesma. Tá vendo? Consigo, só a própria pessoa sobre si. Tá? Fiz um vídeo, um dos últimos que eu postei, acho que foi o penúltimo que eu postei no Instagram, no Reels do Instagram. Depois você assiste lá, que eu falo assim, o título eu coloquei assim, eu citei mal. Aí eu coloco assim, hein? Aí eu explico para você uma questão que tem lá. Uma questão que inclusive ele trabalhou no modo básico, que era aquela Luísa, da Luísa, não era da Luísa, gente? Você está fora, tu estás fora de, aí tinha uma lacuna para preencher. Tu estás fora de Paraná, Luísa. Aí uma dica que tinha na alternativa, nas alternativas era assim.
tu estás fora de si. Muita gente cai nessa. Mas se eu estou tratando isso por tu, eu tenho que levar o tu até o fim. Então, certo seria dizer, tu estás fora de ti, Luísa. Aí a brincadeira é, professor, aí eu brinco assim, e falo assim, professor, eu fiz uma prova domingo, e aí, como assim foi? Então, professor, eu não fui muito bem português, não. Eu sei mal. Presumo que sim. Eu me dei mal, mas na próxima eu vou me dar bem. Né? Quem pode se dar mal? Só uma terceira pessoa. Ela se deu mal. Ou você é a terceira pessoa. Você se deu mal. Você se dá o direito de fazer outra coisa. Viu? Então, aqui não podia ser quem, gente? Não podia ser eu consigo. Não podia ser o mim, mas agora não podia ser o eu, porque não podia ser consigo. Agora, eu posso estar falando com a pessoa, falando assim, era para eu falar com ele, é para eu trabalhar com ele. O problema aqui não está, por exemplo, em usar o contigo. Era para eu trabalhar contigo. Era para eu trabalhar com você. A única diferença é que quando eu falei assim, era para eu trabalhar com ele, ele é uma pessoa de quem eu estou falando, não é a pessoa com quem eu estou conversando. Se eu estiver conversando com a pessoa, aí eu posso ficar a pessoa por você ou por tu. Então poderia ser tanto era para eu falar contigo, ou para eu falar com você. As duas estão certas. Contigo é tu, com você é você. E você e tu, no final, são diferentes quanto a estrutura gramatical. Você é a terceira pessoa e tu é a segunda pessoa. Mas na realidade são a mesma pessoa. Certo? Então eu posso tratar a pessoa por tu e por você. Onde é mais comum a gente falar assim, contigo? Nas regiões em que se usa tu. No sul, no Acre, no Rio. Né? Fora isso, a gente fala com você. Né? Aquela música do Hit, antiga, fala assim, preciso falar com você pessoalmente. Essa? Até chorou agora. Como que começa a música mesmo? É do telefone, pô. De repente, uma coisa sente, eu vou o telefone toca insistente, agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. É o Hit. Caraca, finalzão do eu tinha esse programa de vídeo show na minha casa, entendeu? Eu esqueci. A questão, gente, é que não tem problema eu usar contigo ou com você. Só que não me deu essa opção aqui, porque eu já tinha eliminado a letra E. Certo? Então tá, então fico com essa. Era para eu trabalhar com ele ontem, mas não encontrei. Pensa, encontrar no sentido de obter o que busca. Eu saí atrás dele, mas eu não encontrei. Vulgarmente, não encontrei quem? Vulgarmente. Ele, não encontrei ele. Professor, então estamos diante de um verbo transitivo direto, não é, gente? Se é transitivo direto, cabe no ler? Não. Pronto. Venho e elimino a letra C. Mas não o encontrei em departamento nenhum na função de objeto direto do verbo encontrar, né? Que é não o encontrei, que é transitivo direto. Beleza, gente? Então, no final, qual a resposta? B de bola, né? Bom, é o seguinte, gente. Já caminhando. Mas tem que ser passo a passo, né? Mesmo na pegada do curso geral, a gente tem que introduzir os assuntos e deixar no ar uma continuação. Então, hoje eu vou encerrar aqui essa parte inicial da unidade 1, tá? E eu quero que vocês, além do material complementar que vocês receberão para a semana, que vocês tentem responder essas outras questões que ficaram pendentes aí. Algumas envolvendo só o nome, né? E outras envolvendo essa brincadeira do eu, tu e ti, que nós vamos continuar a semana que vem. Na semana que vem, você vai ver comigo
situação interessante envolvendo o pronome, o verbo à frente dele, e não sendo eu. Sendo eu. Deixa eu passar um tempo. Vem na volta do intervalo, a gente vai para um outro tempo. Beleza?